E ali, irmãos, aquele homem, mas aquela mulher começou a falar para aquele rapaz que não podia tomar café, ele não podia comer carne de determinado animal e de maneira nenhuma ele podia trabalhar no sábado. Eu fiquei escutando, irmão, ele falar. E aquele rapaz falou, mas isso aí eu já sei. Eu tenho examinado as escrituras, isso eu já sei. Mas como que é que vocês servem a Deus lá? Aquele homem começou a explicar para ele, explicou para ele, e falou, não, isso aí eu já sei. E eu, irmão, na minha mocidade, eu conheci uma moça chamada Norma, que ela era dessa denominação aí. E foi a segunda igreja evangélica que eu entrei. E eu fiquei uns tempos naquela igreja lá, eu não batizei, mas frequentava, aceitei servir Jesus naquela igreja e tudo. Fiquei uns tempos lá, depois por causa do sábado, que exigia que trabalhasse, né? Que não trabalhasse no sábado, e a firma que eu trabalhava tinha que trabalhar no sábado, né? Então, alguns sábados, às vezes eu faltava na firma, eu pedia licença, mas não dá para mim faltar todo sábado. Nós íamos mandar embora. E aí, irmãos, eu já conhecendo isso aí, fiquei em paz, não falei nada não. Só não deu de eu falar nada. Aí tinha um senhor sentado do lado daquele homem que estava com a esposa dele e perguntou para o senhor assim, e o senhor pertence a alguma igreja? Aí, irmão, aquele senhor falou para ele, eu pertenço à igreja pentecostal Deus é Amor. Eles conversaram ali alguma coisa e tudo. E eu tinha sido daquela igreja, mano. Eu tinha sido o ministério daquela igreja. Mas não falei nada. O senhor não mandou falar nada, eu fiquei quieto. Fiquei quietinho no meu lugar. Aí depois que as três pessoas conversaram bastante com aquele rapaz, ele falou, mas todos os lugares que vocês falaram eu já frequentei, já fui. E eu estou procurando uma igreja para me servir a Deus da maneira que eu quero. Ele pegou e olhou para mim assim e falou, não vai dizer para mim que o senhor também é crente. Eu falei para ele, pela graça e misericórdia de Deus, eu sirvo o Senhor nosso Deus, na congregação cristã. Aí ele falou, é? E como que é que vocês servem a Deus lá na congregação? Irmão, eu comecei a explicar para ele, e aquele pessoal, irmão, começou a interferir na minha conversa com aquele testemunhado. E eu falava de vez em quando aquela mulher entrava na conversa e falava assim, mas se não guardar a lei de Moisés, não adianta nada. Para entrar no céu tem que guardar a lei de Moisés. E eu tinha tido aquela denominação também, mano, não é falar mal, não é falar bem, porque isso aí depende de pessoa. E toda denominação, a gente que serve a Deus e se insere, aquelas pessoas que, irmão, é tipo como posso dizer? Ele segue tipo um dogma, não é que segue a Deus por fé. Eles têm que ir ali como uma religião. E religião, irmão, sabe? Religião, denominação, nome de igreja não leva ninguém no céu, né? Que leva nós ao céu é nós servir a Deus com puro e sincero coração, segundo a fé e a doutrina que está na palavra de Deus, começando desde os profetas, vindo até nosso Senhor Jesus Cristo, que estabeleceu a doutrina não mais da lei, mas através do batismo nós tornaria filhos de Deus pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, irmãos, eu explicando essas coisas para aquele rapaz, e aquele homem que é daquela igreja que eu tinha sido, falei, tá certo assim mesmo, é assim mesmo. Mas aí, irmão, aquele homem, aquela mulher daquela outra, do sétimo, que guardava o sábado, começou a interferir muito. E eu explicava coisa para o rapaz, ele falou, mas não é assim não. Não adianta nada, você pode fazer o que quiser, mas se não guardar o sábado,
Não adianta nada. É que tem que circuncidar, não sei o que tem mais, isso, aquilo, outro. Aí, irmão, o senhor me deu uma guia. É aquela mulher que estava interferindo muito, mas era que tudo que eu falava, ela entrava no meio. Aí, irmão, educadamente, eu falei para a senhora está falando muito da lei de Moisés. Vamos entrar então na lei de Moisés. Vamos lá no livro, na Epístola aos Hebreus, que fala só sobre a lei de Moisés, do sacerdócio judaico, né? Algumas tradições do aramaico, né? E aí, irmão, nós entramos ali no livro de Hebreus, fomos lá no livro de Levítico, Deuteronômio, algumas passagens do Número, e nós começamos a discorrer a respeito do judeu e da lei de Deus, irmão, descodificado por Moisés. E assim, irmão, conversando, aquele rapaz atento aos nossos assuntos, eu falei para aquela senhora assim, a senhora só sabe que pela lei de Moisés, os incircuncisos, aquele que não é circuncidado, não pode nem estar no templo, nem pode participar da cerimônia do culto judaico no templo ou na sinagoga. Aí ela falou, é claro que eu sei. E aquele que é incircunciso, ele não pode fazer parte do povo de Deus. Ele é excluído da congregação do povo de Deus. Foi certo. Então, que você explica para mim como que se faz para circuncidar a mulher. Irmão, quando Deus deu a graça de eu falar isso para aquela mulher, irmão, ela fechou a boca e deu uma que estava cochilando, não sei se estava mesmo, e dormiu. E ninguém falou mais nada. Aí, irmão, ficou só eu e aquele moço e aquele irmão que tinha sido daquela igreja que eu tinha sido também conversando. E, irmão, nós ficamos várias horas, porque aquela viagem era bem longa, conversando das coisas de Deus, contando como que eram os cultos, os hinos, o inário, o relatório, o movimento da obra de Deus, como é que era a instituição dos cultos, do batismo. E aquele rapaz se interessou, irmão. Ele morava numa cidade de interior de São Paulo que se chama Conchas. E ele falou para mim, você tem o endereço dessa igreja que você está falando aí na cidade de Conchas? Irmão, eu tinha uma bolsa que os irmãos da congregação sempre usam. Eu levava a Bíblia, o inário e o relatório, que é o endereço das congregações. Eu falei que eu vou ver se em Conchas tem a congregação. Aí eu peguei o relatório, irmão, e passei o endereço da congregação para ele e nós continuamos conversando. Aí, irmãos, quando foi de um pouco, começou a passar os vendedores de lanche e de bebida dentro do trem. E daí viu um homem lá, irmãos. Um homem que, pelo jeito, ele estava tomado pelo adversário. Era aquelas pessoas que não saem dentro do trem, que fala peão de trecho, né? Que ele mora dentro do trem mesmo. Ali vende as coisas ali, né? E nem sai dentro do trem, que é bem longe, né? Do fim lá do interior de São Paulo, né? Parece que o trem vai até no Paraná e até cá no centro de São Paulo, na Estação da Luz, dali vai até para o Rio de Janeiro. E aí, irmão, aquele homem vinha lá, irmãos, e eu percebi que aquele homem era perturbado, era possesso de algum espírito.